Contemporânea. Oferecimento. Peugeot do Brasil. Dirija esse prazer. Supermercados Imperatriz. Até o preço é melhor. Vinícola Salton. Abra e deixe a vida acontecer. Rex Decor. Proteção solar, estética e funcional. Olá, boa noite. Está começando o Contemporânea. E hoje você vai conferir uma entrevista com a deputada federal Ângela Min. Se você acha que nós vamos abordar apenas o lado profissional dela, está enganado. Assista para saber que ela tem um lado comum, igual a todas as mulheres. E tem muita gente que vê mais a Ângela brava do que a Ângela serena. E ainda a segunda parte da matéria especial em conjunto com a Peugeot e o Senai, uma aula repleta de informações para você. Fique com a gente, nós já voltamos. Santa Catarina é o berço da deputada federal Ângela Min, que nasceu em Indaial e é formada em matemática na Universidade Federal de Santa Catarina. Conheceu seu esposo, Espiridião Amin, quando atuava na secretaria da ESAG. Na época, Espiridião apostou com os amigos que o Avaí venceria uma partida contra o Figueirense. O Avaí perdeu e ele teve de pagar um jantar com a dívida da aposta. Ângela e uma amiga, Célia, foram as testemunhas da promessa. E foi assim que eles se conheceram. Casaram-se e tiveram 3 filhos, João Antônio, Maria e Joana. E foi através do marido que Ângela se interessou pela administração pública e ganhou espaço no caderno de política dos principais jornais de Santa Catarina. Ela passa a semana na capital do país, coordena e administra a Casa de Florianópolis, tudo à distância. E nos finais de semana se mostra uma esposa e mãe presente no pouco tempo que tem em sua agenda, pois além disso, ela cumpre um roteiro de visitas no interior do estado. São esses detalhes de uma vida de uma mulher comum que nós vamos conversar agora. Ângela, obrigada por nos receber aqui na sua casa, obrigada por nos ceder essa entrevista. Muito bom tê-la aqui com a gente, no Contemporânea. Eu que agradeço a oportunidade, até conhecer o programa, a revista, queria lhe cumprimentar. Eu acho que é uma oportunidade até de mostrar esse dia a dia da Ângela, né? Da Ângela, mulher comum. Vamos contar um pouquinho, Ângela, desse teu início. Vamos lembrar do comecinho da sua carreira. Você é formada em matemática, mas seguiu a política. Os seus planos iniciais eram licenciar na área da matemática? Eram. Eu vim para Florianópolis no final de 1972, exatamente para fazer o vestibular. Fiz o vestibular em janeiro de 73. Eu já tinha aqui 3 irmãos morando, quer dizer, para mim já foi mais fácil. Mais complicado foi quando eles vieram, né? Fiz o vestibular, passei aí para que eu pudesse me fixar em Florianópolis, nós tínhamos que nos virar. Então, para estudar fora, cada um tinha que ter o seu emprego. E logo em janeiro eu fiz um concurso na ESAG, na época era uma prova, né? E comecei a trabalhar na secretaria da escola e trabalhava na ESAG e estudava na Universidade Federal. E você conheceu o Espiridião Amin através do esporte. Nos conte com esses detalhes dessa união de amor e política que já duram 30 anos. Foi exatamente na ESAG. Ele era professor da ESAG e com outro professor, que era o Carlos Mussi, cujo apelido é o Chimi, eles fizeram uma aposta entre Avaí e Figueirense, quem seria o campeão estadual de 1973. E eu tinha uma amiga que também trabalhava com o Espiridião na Telesc durante o dia e à noite no ITAG, que era um instituto ligado à ESAG.
E ela serviu, né, de testemunha dessa aposta. E o Esperidião perdeu a aposta, que o Figueirense acabou sendo o campeão e teve que pagar. E eles convidaram a Célia e eu para servir de testemunha, como testemunha da aposta, e fomos a esse jantar para pagar. Não, ali nós tivemos um relacionamento maior, né? Mas eu já conhecia o Esperidião como professor da escola. E te incomodava ser vista nas colunas sociais dos jornais catarinenses apenas como a esposa de um homem público? Não, eu acho que isso nunca incomodou. Até porque quando o Esperidião, logo eu comecei a namorar com ele em 73, 75 no início, em maio nós noivamos, e em setembro ele já assumiu a prefeitura de Florianópolis, ainda nomeado, né? Quando as capitais ainda eram nomeações. Mas como uma mulher contemporânea, você queria um pouco mais do que ser esposa, simplesmente ser esposa, mas naquela época né? eu ainda estudava na universidade, quer dizer, eu tinha toda uma atribuição muito intensa. Eu trabalhava, estudava, ele se dedicou naquela oportunidade muito intensamente à administração municipal. Então, muito pouco aparecia em coluna. Você tem 3 filhos, um deles, o João Antônio, que seguiu os passos dos pais, né? Que hoje é vereador. E na época eles ainda eram crianças. Como é que foi manter a família longe dos ataques políticos, do interesse pessoal e, principalmente, guardar tempo para ser mãe e ser esposa? Isso depende muito de uma organização pessoal. Eu preservei alguns aspectos que para mim era importante preservar. Por exemplo, levar à escola. Até eles completar 18 anos, eu sempre levei. E você conseguia administrar a escola. Bem isso? Levava à escola. Eu sempre procurei almoçar em casa, só quando um compromisso muito importante me impedia de almoçar em casa. A janta já era mais complicada, né? Porque cada um tinha o seu horário de chegada, então cada um, ao chegar em casa, até hoje, né? Cada um se vira. Então, o preservar, o levar à escola e o almoçar era uma questão assim de... Era um ritual sagrado. Era um ritual. A Ângela passa uma imagem de uma mulher serena, pacífica. Teve algum momento da sua vida que você deixou de ser assim diplomática, que para ser um pouco mais enérgica, tanto na vida pública quanto na pessoal? Ou por trás dessa Ângela tranquila tem a Ângela Brava, e tem muita gente que vê mais a Ângela Brava do que a Ângela serena. Mas eu entendo que o aspecto, até pela minha origem, né? Eu sou filha de professora, de origem alemã, e tive uma educação bastante rígida. Mas esse aspecto eu considero um aspecto bastante positivo, né? Muito disciplinada, e entendo que esse processo me ajuda muito, até no número de atribuições que nós temos. Acho que precisa ser enérgica, né? Precisa saber sem dúvida, ser enérgica. Acho que a disciplina, né? Em todos os aspectos, ela é importante. Então, a Ângela não é tão boazinha. Não é tão boazinha, não. Você passa a semana num hotel em Brasília e os finais de semana aqui em Florianópolis, na sua casa. Ficar fora do lar, da família e tal, você acha que é o preço que uma mulher que aprendeu a gostar de política tem que pagar? Esse é o preço. Sem dúvida, são pelo menos 3 noites, né? Fora 3 a 4 noites. Deve dar aquele aperto fora, no coração, sem dúvida, né? Quer dizer, chega a noite. Felizmente, o trabalho da Câmara vai até bem tarde. Então, quando nós chegamos no hotel, já é bem tarde, cansado, quer dizer, no máximo, eu avalio os e-mails, leio as matérias necessárias para o trabalho do dia seguinte. E o trabalho exige com que a gente tenha pouco tempo para pensar na solidão de um quarto de hotel. Mas sem dúvida não é tão fácil, meio né? complicado. É abrir mão de algumas coisas em prol de um amor maior que a política, né? Verdade. Estamos indo para um rápido intervalo comercial e nós já voltamos com a deputada federal Ângela Mir, uma mulher que ajuda a escrever a história de Santa Catarina. Mas antes, dá uma olhada na promoção Conte Sua História. Você se considera uma case de sucesso? Teve uma história de vida cheia de desafios e superações?
Então, escreva para nós. A melhor história vai fazer parte do nosso programa especial de final de ano, numa maravilhosa festa com